Atenção todo mundo agora para a primeira aula de redação aqui no Gabaritadores. Alô, você! Que beleza, que beleza! E aí, É, vamos começar mais uma aulinha. Aulinha não, um aulão, né? De aula. redação, espaço, de fazer. E a primeira aula de hoje eu vou falar sobre estrutura de redação, focando em introdução. Em breve virão vídeos sobre desenvolvimento e conclusão, abordando no final de alguns vídeos toda a estrutura da redação. Então, vamos embora. Isso. Como hoje também é a primeira aula, a gente também vai explicar um pouco sobre as regras básicas, né? Para você escrever um texto que agrade a correção do Enem. Eu estou compartilhando a minha tela aqui agora. Então, provavelmente eu desapareci. Vamos lá. Esse aqui é um documento que a gente fez para vocês também acompanharem. Depois a gente disponibiliza para vocês. A gente listou aqui 4 regras que são básicas que você não pode fazer quando você for escrever um texto dissertativo argumentativo lá na prova do Enem. Primeira regra, você não pode fazer em primeira pessoa o seu texto. Você não pode escrever como se fosse um artigo de opinião. Eu acredito que blá, 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 blá. Não utilize a primeira pessoa. Segunda, redigir em menos de 8 linhas. Na verdade, na proposta lá de redação do Enem, aparece algo parecido com isso. Lá eles falam que não pode redigir um texto com 7 linhas. Então a gente colocou aqui redigir em menos de 8, né? Que no caso seria as 7 linhas, tá? Mas assim, se você quiser deixar um texto bem estruturado, nem 8 linhas é o suficiente, né? O que mais? Fugir ao tema ou escrever a estrutura diferente da dissertativa ou argumentativa. O que você pode falar aí, Pedro, sobre isso? Questão de fugir ao tema. Fugir ao tema, Um exemplo, um exemplo. nessa aqui. Por exemplo, o cara está falando, tem um tema lá sobre persistência da violência contra as mulheres. Aí a pessoa vai escrever redação e começa a falar só da violência contra as mulheres. E não fala da persistência da violência contra as mulheres. Da persistência. Entende? E aí acaba. Se você pegar um corretor que não é tão rígido, pode ser até que ele releva. Mas, como a maioria dos corretores não são, como a maioria dos corretores são rígidos, então é bem provável que você tire nota zero por ter fugido ao tempo. Então, um exemplo. Só voltando, quando ele falou que não pode escrever em primeira pessoa, não pode escrever eu, tá? Mas o nós, até que pode. Tem alguns casos, escrever nós, no termo de, no sentido de nós como sociedade. Mas, apesar de ser possível, não ser errado, não é recomendado. Porque é bem perigoso, sabe, usar os nós. Tem gente que não sabe usar, então, no geral, apesar de ser permitido. Em teoria, na prática, nós aqui, você que está assistindo esse vídeo, não coloque nós. Use terceira pessoa mesmo, no singular, que é melhor. Tipo, por exemplo, acredita-se e não acreditamos. Acredite que é necessário fazer tal coisa. Não falar acreditamos que é necessário fazer tal coisa. Tá? Apesar de ser possível e já de ser Aceitável. aceitável, apesar de ser aceitável, não uso. Então, vamos lá. Então, no caso, é a primeira tela. pessoa, no que não pode dizer a primeira pessoa do singular. A quarta regrinha aqui que a gente colocou foi copiar os textos da proposta de redação ou do caderno de questões, que não pode. Só que aí tem um adendo. O que acontece? A gente até colocou em negrito aqui, copiar. Porque você não pode escrever do mesmo jeito que está lá. Você não pode escrever... tem lá na proposta de redação, vem com 3 ou 4 textos motivadores. Aí vem uma frase falando sobre a persistência da violência contra a mulher. Aí, lá na verdade, tem um texto, e aí tem uma frase falando o seguinte. Em 2018, Rafaela, uma moradora de São Paulo,
foi violentada por seu marido mais de 3 vezes e somente na quarta vez que ela procurou a assistência da Delegacia Especializada da Mulher. E isso mostra como as mulheres ainda resistem em denunciar os seus maridos. Aí, se você escreve desse mesmo jeito, você pega essa estrutura de frase e coloca lá na redação desse jeito, pode ser que o seu texto, essa frase, do jeito que você escreveu, no caso uma cópia mesmo, um plágio do que está lá nos textos motivadores, pode ser que essa parte do texto seja eliminada. Tá? Por que eu falo que pode ser? Porque nem todo corretor, como o Pedro falou, é tão rígido, né? Mas o que você pode fazer? Que aí isso é certeza que não vão tirar o mérito da sua escrita. Você pegar a ideia que está lá nos textos motivadores e dar uma envelopada, né, com as suas palavras. Você escreve do seu jeito. Então, ao invés de escrever do jeito que estava lá, falando que a mulher foi violentada 3 vezes, você fala, existia um caso em São Paulo de uma pessoa que somente na quarta vez, depois de sofrer a quarta, como é que eu posso dizer? Depois de já ter sido violentada mais de 3 vezes, que ela procurou assistência. Então, você está escrevendo com outras palavras, né? Você não está deixando da mesma forma que está lá nos textos motivadores. No português, se chama parafrasear isso aí. Você pode parafrasear. Mas é claro que parafraseando os textos motivadores, você não vai conseguir uma nota, provavelmente, entre 900 e 1000. Certo? Você vai conseguir ali, se você fizer uma boa paráfrase, vai conseguir em torno dos 700 na redação. Claro, tem todas as outras competências, por exemplo, a competição está relacionada à ortografia. Se você for na mão da sua competência, talvez seu nota seja até abaixo de 700. Né? Mas o que quer dizer? Que parafraseando, você não vai conseguir um texto ótimo. Porque um texto ótimo que esteja entre 900 e 1000 pontos, ele tem que ser, além de tudo, além de seguir todas as competências, ele tem que ser original. Então, trazer uma ideia que não está nos textos motivadores, entende? Trazer algo novo que não está ali. Porque imagina, são 5 milhões de pessoas fazendo a prova. E aí tem lá os corretores corrigindo as redações de todas essas 5 milhões de pessoas. Imagina se muitas dessas milhões de pessoas estão parafraseando o texto, enquanto que poucas estão sendo originais. Então, são essas poucas que vão conseguir tirar uma nota excepcional, uma nota de 900 e 1000. Se fosse assim, milhões de pessoas ficavam entre 900 e 1000, né? E não é o que acontece. Olhando a porcentagem do Enem, a gente percebe que a maioria tira da casa de 700, enquanto que pouquíssimos atingem ali entre 900 e 1000. Por quê? Porque eles são originais, eles acabam não copiando os textos motivadores. Copiando, assim, em semelhança. Se a gente quiser deixar mais... Se a gente quiser deixar mais palpável, olha aí, ó, olha aí a mudança da câmera. Se a gente quiser deixar isso... Para quem assistia o Pânico na Band, corta. Corta para 1, corta para 2. Corta para 2. Para deixar o negócio mais palpável, que o Pedro estava falando, existem 5 competências para a redação do Enem. Então, falando da competência 2, que fala justamente sobre a seleção de várias áreas do conhecimento para você construir a sua argumentação, ao invés de você tirar 200, que é o que acontece quando você é bastante original, você tiraria uma nota menor do que 200. Por que 200? Porque a redação do Enem ela vai até 1000. E como são 5 competências, cada uma das competências tem no máximo 200 pontos. E aí, como essa é a segunda competência, que fala sobre você selecionar várias áreas do conhecimento para construir a sua argumentação, no caso essa, você tiraria uma nota abaixo de 200, que é o máximo, entende? O máximo para aquela competência. Então, você tiraria 180, 160, algo nesse sentido. Se você for original, trouxer algo que não está lá dentro dos textos motivadores, aí você vai conseguir atingir 200 nessa competência. Tá, beleza. Aí, esse terceiro item aqui que a gente falou que não pode além de fugir ao tema, escrever uma estrutura diferente da dissertativa argumentativa. Só que como é essa estrutura dissertativa argumentativa? Ela é dividida em
3 tópicos. Pode falar um pouco sobre eles, Pedro? Vamos lá, vou explicar aqui como é que funciona, já que essa aula aqui é uma aula de estrutura, aula inicial de redação, nós vamos começar explicando sobre introdução. Então, vamos explicar de algumas coisas que não podem ser feitas na redação de maneira geral e agora vamos focar na introdução. Basicamente, a introdução da redação, e Emerson pode compartilhar a tela aí, acho que fica melhor para quem está nos assistindo ver, é o seguinte: a redação é constituída por contextualização, um link e a tese. Esse link vai ligar a contextualização com a sua tese, certo? Então, essa contextualização pode ser feita de várias formas. Se tu puder escrevendo aí, acho que fica melhor. Por exemplo, a contextualização você pode fazer por meio de uma citação filosófica. Você pode fazer uma introdução, uma contextualização falando de algum trecho do filme, de um livro. Você pode falar histórica, né? Uma contextualização filosófica também, uma contextualização literária você pode fazer também. Então, são várias formas de fazer essa contextualização, tá? Aí, em seguida, você vai fazer a sua tese. O que acontece? Quer dizer, em seguida tem um link, depois da tese. Daqui a pouco eu falo do link. A tese, ela é constituída por... Nós recomendamos, na verdade, que seja constituída por 2 subteses. Nós chamamos de subteses. Tipo assim, as 2 subteses vão formar a sua tese. Essas 2 subteses, considerando que o tema de redação do Enem geralmente é uma problemática, e todo problema tem uma causa e pode ser solucionado, o que acontece? Nós recomendamos que a sua tese contenha 2 causas para o problema. Cada causa dessa é uma subtese. Então, 2 causas, 2 subteses, as 2 subteses formam uma tese. Beleza? Então, por exemplo, o tema do ano passado sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nem temos o problema, nem a democratização do acesso ao cinema não está garantida. Aí vamos lá, vou pensar em algumas causas aqui. Bem, por exemplo, não existe salas de cinema espalhadas, por exemplo, pelos pequenos interiores do Brasil. Geralmente só existem salas de cinemas nas capitais ou cidades grandes do interior, por exemplo, Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e nos diversos estados aí que tem alguns interiores que são desenvolvidos, né? Mas nos interiores menores, geralmente não tem sala de cinema. Como é democratização, nós temos que pensar em todo o Brasil, certo? Então, isso é um problema. Beleza. Outro problema é, por exemplo, o acesso dos deficientes aos cinemas. Por exemplo, deficiente auditivo. Nem todos os filmes nós temos ali o intérprete de Libras. Então, isso é uma problemática. A questão dos deficientes auditivos, por serem deficientes auditivos, por não existirem filmes, por todos os filmes não serem traduzidos para Libras, acaba que esse grupo fica desfavorecido. Então, beleza. Perceba, eu tenho 2 subteses. A primeira, que são 2 causas. A primeira, não existe salas de cinema espalhadas por várias regiões do Brasil, geralmente são só as capitais. E a questão de deficiência auditiva que não tem acesso. Então, essas são as 2 subteses que vão ser as 2 causas do problema. O que eu vou fazer? Cada subtese dessa eu vou usar no desenvolvimento. Geralmente, a relação do Enem, nós fazemos 2 desenvolvimentos, certo? 2 parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento na aula de desenvolvimento. E tem gente que faz 3, mas no geral o pessoal faz 2 e recomenda fazer 2. Então, cada parágrafo de desenvolvimento você vai usar uma subtese dessa. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai falar sobre a questão das salas de cinema que não estão espalhadas por todo o Brasil. E no desenvolvimento 2, que é o segundo parágrafo, você vai falar sobre a questão de deficiências auditivas, entende? E o link vai ser justamente construtivo, ou seja, a sua contextualização também de acordo com sua tese, ou destrutivo. Então, por exemplo, você faz uma contextualização positiva, a tese vem negativa. E aí o que acontece? O link você usa algum elemento coesivo que destrua. Um elemento coesivo é versativo. Eu até estava escrevendo aqui, né, quando você estava falando, porque a gente já deixou mais detalhado aqui, já tem deixado mais detalhada a contextualização e o link.
Na contextualização, a gente já escreveu o que era e Pedro já explicou. A tese é justamente essa ideia por trás dos argumentos. Então, como é que você vai colocar os seus argumentos? Você vai colocar eles no desenvolvimento do texto, tá? A gente nem explicou aqui, né? Mas vamos voltar, deixa eu voltar aqui. Que o texto ele vai ser dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje a gente vai falar mais detalhadamente sobre a introdução, mas o texto ele também tem um desenvolvimento, que é onde você vai apresentar a sua argumentação, você vai dar a sua opinião, você vai mostrar o que você acha a respeito daquele tema e quais são os problemas que estão em volta dele. E vai colocar ali em cima desses problemas a sua opinião. Só que, como a gente falou, sem usar a primeira pessoa do singular. Depois você tem a conclusão, que é onde você vai reunir as ideias, as principais ideias do seu texto e apresentar uma intervenção para aquele problema, uma solução. Então, a tese ela vai ter esse papel de apresentar de forma mais sintética, né, mais resumida, as ideias dos seus argumentos. E aí, quando você divide ela, quando você organiza a tese em 2 partes, que aí, como o Pedro falou, a primeira parte vai ser responsável por reunir as ideias, as principais ideias do primeiro parágrafo de desenvolvimento. E a segunda parte da tese, a segunda subtese, vai ser responsável por reunir as principais ideias do segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, deixa eu... Estava aqui embaixo, né? Está aqui em cima da minha área. Desenvolvimento aqui. Então, você vai ter no desenvolvimento, primeiro parágrafo, com as ideias do primeiro parágrafo, as ideias da sua argumentação, e o segundo parágrafo. Você pode colocar quantos parágrafos você quiser, na verdade. Só que, se você ficar colocando muitos parágrafos, as ideias por trás do seu texto, as ideias do seu texto vão ficar muito segmentadas. Então, a gente vai colocar aqui o exemplo de uma pessoa que escreveu 2 parágrafos no desenvolvimento. Aí você vai ter a tese, beleza. Essa tese aqui, como o Pedro explicou, pode ser dividida em 2 partes, que são as subteses. Subteses. Show. Aí, beleza. A primeira subtese vai ser responsável por apresentar as ideias do primeiro parágrafo de desenvolvimento. E a segunda subtese vai apresentar as ideias do segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, você faz essa conexão entre a introdução, que é a primeira parte do seu texto, e o desenvolvimento. Aí, como é que eu vou resumir? Você pode perguntar assim, como é que eu vou resumir as ideias do desenvolvimento? Como é que eu posso fazer isso? Vou botar aqui. Como é que eu posso resumir as ideias do meu desenvolvimento? Quando a gente explicar melhor sobre desenvolvimento, vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro isso para vocês. Porque aí vocês vão entender o que é o desenvolvimento, quais são as melhores estratégias para você apresentar os seus argumentos e tudo mais. Mas vamos supor que, como o Pedro falou aí nesse tema do ano passado, que foi democratização do acesso ao cinema, né, no Brasil. Então, vamos supor que os seus argumentos sejam, primeiro argumento, cinema, a estrutura do cinema é muito caro, nem todo mundo tem facilidade de pagar por ingresso para o cinema. E o segundo argumento seja, muitos cinemas não são adaptados para as pessoas que têm deficiência. Então, o acesso ao cinema, no sentido de as pessoas não conseguem chegar ao cinema, mesmo tendo condições de pagar, mas elas não conseguem chegar porque não é uma estrutura adaptada para as pessoas que têm deficiência. Beleza, então você tem 2 coisas que você pode discutir, e aí no seu desenvolvimento você vai apresentar dados estatísticos, situações que foram apresentadas pela mídia e tudo mais. Você vai reunir somente essas ideias, você não vai colocar esses dados na introdução. Você vai só reunir essas ideias na sua introdução, nas suas teses. Tá, aí você tem essas 3 partes na introdução. Cuidado para não confundir, tá? Porque a gente explicou já bastante coisa, mas é o seguinte.
a redação tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Somente a introdução que vai ter essas 3 partes também: contextualização, link e tese. E aí o link ele vai servir para você justamente pegar a sua tese, que é onde vai estar essa síntese dos seus argumentos, onde vai estar uma ideia mais resumida do que você vai falar no desenvolvimento, e você vai juntar com a sua contextualização. O link ele vai justamente conectar essas 2 partes do seu texto, né? Então a gente até escreveu aqui. Deixa eu colocar. O link é a parte da introdução responsável por conectar a mensagem passada na contextualização e a tese. Então você vai passar uma mensagem na contextualização, uma mensagem que está atrás de uma música, está num filme, e vai relacionar com a sua tese. E aí ela pode ser expressa por uma conjunção, nem tinha finalizado. Aí tem aqui várias conjunções, né? Tem o e, ademais, além disso, que são conjunções aditivas, que dão a ideia de soma, e tem o porém, no entanto, contudo, o entretanto, que são exemplos aqui de conjunções adversativas, né? Que dão a ideia de contrariedade. Então, quando você, por exemplo, faz uma contextualização, falando aí sobre violência contra a mulher, quando você faz a contextualização de um filme, por exemplo, que fala sobre uma relação harmoniosa entre um casal, e você fala sobre a realidade da sociedade, na sociedade brasileira, que é uma sociedade patriarcal, que tem machismo, que as mulheres são violentadas e tudo mais, quando você faz essa conexão entre esses dois, no caso, entre o filme e a sua tese, ela não pode ser uma conjunção de soma, não pode ser uma ideia complementar, tem que ser uma ideia desconstrutiva, porque você está falando de uma coisa legal, que no caso é a situação lá do filme, e uma coisa ruim que, né, em termos assim mais simples, é uma coisa ruim, que é a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, são adversidades, né? São ideias contrárias. Enfim, existem vários aqui, vários exemplos de conjunções que, no caso, como não é o nosso objetivo, não é o objetivo da aula de hoje, a gente não vai discutir muito sobre elas, mas numa aula futura a gente fala um pouco mais sobre quais são as conjunções que vocês podem usar. Mas além de ser uma conjunção, pode ser também por meio de uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Porque a conjunção ela é uma palavra, ela é uma expressão ali mais curta, como é aqui, ó, ademais, no entanto. Vou colocar isso aqui depois, né, porque aí já fica melhor. Pronto. Então você tem a conjunção, que são essas palavras mais. É só uma palavra, uma coisa mais curta. E, ademais, porém. Quando você tem nesse sentido, quando é mais de uma palavra, nesse caso é uma locução conjuntiva, tá? Mas como eu falei, a gente discute um pouco mais sobre isso numa aula futura. Mas é isso que é o link, é essa conexão. E quando a gente pega aí as 5, na verdade, as 5 competências da redação do Enem, tem uma competência em específico que fala sobre o uso aqui desse link, né, como a gente está denominando, que é a competência de número 3. Não. Competência número 4. Que é a competência de número 4, que, no caso, como está escrito lá na redação, como está escrito lá no edital do Enem, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, você conhecer essas estruturas aqui que a gente apresentou, como além disso, porém, no entanto, você conhecer essas estruturas e fazer um bom uso delas no seu texto. No caso da introdução, por exemplo, se você constrói uma contextualização que complementa a ideia da sua tese, então você tem que colocar uma conjunção, uma locução conjuntiva que dê a ideia de soma. Se você apresenta ideias contrárias, coloca uma coisa boa na contextualização e lá na sua tese coloca uma coisa ruim, então você tem que utilizar conjunções ou locuções conjuntivas que dê a ideia de contrariedade. Então você, além de fazer uso dessas conjunções, precisa saber fazer um bom uso, né? Utilizar certinho o que cada um quer dizer e tudo mais.
Vamos analisar essa redação aqui, que foi retirada do portal G1. O nome do cara que fez mesmo, mas está lá embaixo o nome dele. Caio Nobuyoshi. É provavelmente origem aí oriental. Vamos marcar aqui cada um desses 3 tópicos que compõem a introdução, certo? Então, vamos aqui marcar no parágrafo de introdução esses 3 pilares, que são a contextualização, o link e a tese. Vamos lá. Ele colocou um título bem interessante, e inclusive aqui, não é aula de título, mas só fazendo um adendo, lembre que o título ele come uma linha, uma das 30 linhas. Então, quando for colocar um título, se for colocar, que não é obrigatório, pensa que esse título tem que ser bem interessante, assim, e tem que ter a ver com o seu texto. Inclusive, uma técnica legal para colocar título é fazer um texto-circuito, de modo que no último parágrafo você faça uma referência ao título. E aí você termina o texto e aí lembra do título. Então você forma um circuito. Entende? Esse título aí é bem interessante. Ele tem uma cacofonia, né? Você fala conservador, fala rápido, fica parecendo conservador. Então é bem interessante. Vamos lá. O Brasil cresceu nas bases. Só cortava 3 aqui. O Brasil cresceu nas bases paternalistas da sociedade europeia, visto que as mulheres eram excluídas das decisões políticas e sociais, inclusive do voto. Isso aí, o que vocês acham que é? O que você acha que é isso aí? Isso aí, é claro que é uma contextualização, sabe? Então, é uma contextualização do tipo histórica, né? Ele traz aí uma referência histórica da questão paternalista da sociedade europeia, que o Brasil pensa em cima dela, né? E onde as mulheres, no tempo em que as mulheres eram excluídas de suas políticas, sociais, inclusive do voto. Então, isso aí é uma referência histórica. Ele começa com contextualização histórica. Depois ele continua. Diante desse fato, elas sempre foram tratadas como cidadãs inferiores, cuja vontade tem menor validade que as demais. Beleza. Marque isso aí, Emerson. O que você acha que isso aí é? Vamos continuar. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, cujo fruto de herança social conservadora, calma. Esse modelo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança social conservadora e da falta de conscientização da população. Então, o que Emerson colocou de azul aí é o link, é a ligação entre contextualização e a tese. A tese é o que está de roxo aí. Então, perceba que ele coloca essa tese bem mastigadinha. Perceba que está bem claro aí quais são as 2 subteses dele. Quais são as 2 subteses? Vamos lá. Então, você pode até marcar, selhar, sublinhar. Deixa eu botar outra coisa. Que são fruto da herança. Que são fruto da herança social conservadora. E a outra subtese é falta de conscientização da população. Então, essas são 2 causas da persistência da violência contra a mulher. Então, primeira causa é a herança social conservadora que existe até hoje, existe até hoje, então isso é constitucional, isso persiste, e a falta de conscientização da população também corrobora para a persistência ao longo do tempo da violência contra a mulher. Entendeu aí, ó? Como ele deixou, esse cara deixou bem mastigadinha a introdução dele, usou passo a passo a estrutura da redação como ela deve ser feita. Entende, inclusive, que a redação do Enem era uma receita. Se você seguir o passo a passo, a receitinha, suas chances de nota entre 900 e 1000 são bem altas. Entenda que fazer redação, ficar boa em redação do Enem não é ser poético, não é trazer algo assim muito diferentão, muito filosófico, ser um novo ser um novo Machado de Assis. Não, só tem que seguir
a fórmula. Segunda fórmula, se a extensão está boa, são bem altas. Então, ó, faça como esse cara está fazendo, como esse cara fez. Siga o passo a passo da introdução, que é colocar contextualização, montar uma tese que tenha, no mínimo, 2 subteses. Caso você for fazer 2 desenvolvimentos, então bota 2 subteses. Ah, não, eu quero 3 desenvolvimentos, então bota 3 subteses. Mas, e por aí vai. E 2 até 3 desenvolvimentos, tá? Não passa disso não, que aí fica demais. Beleza? Então, é isso aí. E assim, a gente vai finalizar. Vamos finalizar aqui? Vamos finalizar esse vídeo sobre introdução. Em breve lançaremos um vídeo sobre desenvolvimento. Acompanha aí. Se curtiu o vídeo, dá o like. Compartilha para quem está se preparando para o Enem. Você tem um grupo de estudos aí, compartilha. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike para a gente ficar sabendo e melhorar no próximo vídeo, beleza? Ó, vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo um documento aqui, né? Esse documento ele vai ficar pronto quando a gente finalizar as aulas sobre estrutura. Essas primeiras aulas sobre estrutura do texto, a gente analisou essa redação aqui, fizemos uma análise da introdução, só que falta ainda muita coisa para falar dessa redação, né? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre ela nas outras aulas, sobre as outras partes do texto seletivo argumentativo, desenvolvimento, conclusão. Então, para que vocês recebam esse material, vocês precisam assistir às outras aulas, né? Porque uma aula vai completar a outra. Então, a gente falou sobre a introdução agora, vamos falar sobre desenvolvimento, vamos analisar as outras partes do texto. Então, fiquem ligados aí, que nas próximas semanas a gente vai manter aí esses vídeos, a postagem desses vídeos sobre redação, beleza? Analisando sempre redações e fazendo vocês ficarem gabaritadores na redação. Vamos gabaritar a redação. E para quem está sentindo mal a redação aí, abaixa a cabeça não. Já tirei 0 na redação. O negócio é treinar, mexer a cabeça. É difícil mesmo para quem está começando, mas o negócio é persistir e treinar bastante. Para chegar na casa dos 900 como eu cheguei. E essa também chegou. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo.